Muito bem. No vídeo de hoje, nós vamos aprender a criar uma campanha de reconhecimento dentro da Meta Ads. Mas não é só criar a campanha. Nós precisamos entender qual é o momento de usar esse tipo de campanha, o que a gente vai analisar nessa campanha e também entender o objetivo dela dentro da nossa estratégia de anúncios. E o ponto mais importante não é ir para o gerenciador de anúncios e apertar botões aqui dentro. O ponto mais importante é ter esse entendimento da utilização, de quando a gente vai utilizar de fato essa campanha na nossa estratégia. A gente utiliza essa campanha de reconhecimento quando o público ainda não conhece o nosso produto, a nossa marca, ou no meu caso aqui, do empreendimento. Por que empreendimento? Porque eu vou fazer algumas analogias com o mercado imobiliário. E aí entra a nossa primeira dúvida aqui, que a campanha de reconhecimento, ela não é uma campanha que ela gera cliques, ela não gera leads e ela não gera vendas. Então, quando a gente seleciona esse tipo de objetivo, a gente tem que esquecer que ela vai ser uma campanha que vai trazer esses três objetivos, que é cliques, vendas e leads. O que é essa campanha, então? Ela é uma campanha para marcar território, tá? E a Meta entrega esse tipo de campanha para quem tem maior probabilidade de lembrar do anúncio após vê-lo, tá? Então imagina que a Meta ela consegue otimizar essa campanha para o público que a gente seleciona. Então imagine o seguinte, eu estou anunciando um novo empreendimento em determinada região de determinada cidade. Eu consigo selecionar um raio de 1, 2 quilômetros e fazer com que essa campanha tenha uma frequência controlada. Um exemplo que eu poderia dar é, você fez folders, né? Você que me assiste criou alguns folders e vai mandar alguém distribuir. Quanto você gastaria para fazer isso? Né? Você teria que pagar o design, você teria que mandar imprimir, você deveria contratar alguém para entregar, e aí tu não tem um controle sobre essa entrega, certo? E aqui, a comparação que eu faço é que tu consegue fazer uma campanha focada no público específico, a gente consegue controlar a frequência dessa campanha e a gente consegue fazer a meta otimizar para quem tem maior propensão de memorização desse anúncio. Então, o nosso custo aqui, se a gente pensar o custo médio no Brasil hoje, de CPM, que é custo por 1.000 impressões, ele varia em torno de 15 a 20 reais, tá? É muito barato ainda para a gente ter um alcance desse nível, tá? Ou seja, a Meta não mostra o anúncio para qualquer pessoa e ela tenta mostrar para as pessoas que têm maior probabilidade de memorizar essa nossa mensagem. Eu gostaria de frisar mais uma vez, para você que me assiste, que essa é uma campanha que você precisa alinhar expectativas, se você atende o cliente ou se você é dono da própria empresa. Que é o seguinte, não espere cliques, não espere leads e nem conversões, mas espere uma amostragem dessa comunicação com uma frequência controlada, né, para muitas pessoas, a um custo muito baixo, perfeito? Então esse é o primeiro ponto. E esse tipo de campanha, ela existe para preparar o terreno, marcar território para campanhas futuras. Então imagine que você está utilizando esse tipo de campanha para começar a instigar, para ter uma lembrança de marca, para conseguir fazer com que essas pessoas que visualizarem o anúncio lembrem do teu produto na hora que tu fizer um lançamento, na hora que tu abrir carrinho de vendas, na hora que tu convidar elas para conhecer o decorado, certo? Então ela prepara o campo para as próximas campanhas, tá? E a analogia com o mercado imobiliário é o que eu comentei agora, tá? Imagine um empreendimento que ainda não está à venda. Ele está na fase de teaser ou de movimentação de mercado. E aí o que algumas empresas costumam adotar de estratégia? Eles colocam um outdoor, uma placa no terreno, um anúncio institucional da construtora. Nada disso vende aquele imóvel agora, mas faz com que quando ele seja lançado, as pessoas consigam lembrar. E isso é muito importante, isso é poderoso. Porque a gente gastou muito pouco para impactar muita gente e para ali no final das contas a gente conseguir ajudar as campanhas futuras e também ter uma lembrança de marca. Então essa é um tipo de campanha que eu, como profissional, gosto de utilizar ela na minha estratégia, tá? E aí eu vou mostrar quando utilizar e quando não utilizar também. Porque tem alguns detalhes específicos e que fazem toda a diferença na hora que a gente for preparar esse tipo de campanha ou implementar ela dentro da nossa estratégia. E para fechar, pessoal, eu tenho esse resumo na tela que vocês estão vendo, vocês estão acompanhando. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo como um PDF, um material para vocês poderem voltar para cá, poder analisar, ler com calma esse material, que eu tenho certeza que tem alguns insights importantes aqui. E aqui tá o ouro desse vídeo, dessa aula que eu tô colocando no YouTube. Apertar botões é muito fácil. Agora a gente precisa entender algumas coisas para poder ser efetivo, acertar na estratégia. E essa explicação, eu poderia estar cobrando por ela. Mas não, eu estou entregando de graça e eu tenho certeza que isso aqui vai fazer com que a tua mente
na hora de pensar campanhas, na hora de estruturar a estratégia, de pensar nos objetivos, vai mudar completamente. E aqui tem um ponto importante agora, que é quando a gente utiliza esse tipo de campanha. E o primeiro ponto é, se a construtora imobiliária não é muito conhecida. Então, se a tua empresa ela não é conhecida, aqui eu tô fazendo muito analogia com o mercado imobiliário, mas se a tua empresa não é conhecida no mercado regional, da cidade, ou ampliando um pouco mais, é legal a gente utilizar esse tipo de campanha, porque o custo é muito baixo e o alcance é muito alto. Perfeito? É um empreendimento novo, então é interessante a gente utilizar. O imóvel tem ticket médio ou alto, faz sentido a gente utilizar esse tipo de campanha. O cliente precisa confiar antes de pedir contato. Então, a venda do imóvel por si ela é mais complexa. E aqui, a gente precisa fazer com que as pessoas confiem, tenham um entendimento, conheçam a construtora, conheçam quem são as pessoas envolvidas, para depois a gente conseguir um cadastro, para depois a gente conseguir levar para uma agenda, para uma visita e, por fim, fechar negócio. Tá? E também é importante utilizar quando a gente rodar campanhas de tráfego ou leads depois. Tá? Então, ela é o que eu disse anteriormente, ela prepara o campo para as próximas campanhas. Beleza? Vamos avançando aqui. Ela serve para público frio e público quente. Então, a gente imagine o seguinte, a gente está impactando um novo público. Ok, público frio, a gente vai comunicar, vai mostrar a nossa mensagem. Mas também a gente pode pegar a nossa base de leads, as nossas listas, os nossos engajados e fazer uma campanha de reconhecimento para ter uma entrega alta com uma frequência controladinha. Isso faz diferença na hora de fazer um lançamento, ok? E aí vem a segunda parte também, que também é importante a gente entender quando não usar esse tipo de campanha. Esse tipo de campanha a gente não utiliza quando o orçamento é muito baixo. Então imagina, a gente tem um orçamento mínimo diário. Como é que a gente vai quebrar em muitos objetivos de campanha? A gente tende a fazer o quê? É olhar para o nosso objetivo principal e rodar campanhas para o objetivo principal. Agora, se tu tem capacidade de rodar um tipo de campanha assim, aí ok, vai depender muito do teu orçamento. O objetivo de venda é venda de algo imediato, tá? Então, imagine que a gente recebeu ali um produto ou um empreendimento e a gente precisa fazer um giro rápido, ele já está mobiliado, ele já está consolidado no mercado, não é um produto novidade, a gente já consegue rodar, já roda a campanha de venda direta e não se preocupa com campanhas de reconhecimento. O imóvel é de giro rápido e baixo ticket, então também não faz sentido, tá? Isso são opiniões minhas, tá? Pode ter pessoas que discordem, profissionais que discordem disso e tá tudo bem, tá? Já existe uma marca forte e conhecida na região. Aqui tem um ponto, né? Eu sempre gosto de ter branding junto com performance. E essa frase pode parecer que, se a marca é conhecida, a gente não vai investir em branding. Não, a gente investe em branding, só que daí numa proporção menor, ok? A campanha é pontual e com prazo muito curto, então imagine que você tem ali poucos dias para rodar essa mensagem, aí não faz sentido. Eu acho que a gente tem que já pensar no próximo passo e executar de uma forma diferente. E aí entram alguns pontos que a gente pode analisar dentro desse tipo de campanha, que é o alcance, quantas pessoas únicas viram o nosso anúncio, a frequência, quantas vezes, em média, cada pessoa viu, né? O ideal é entre 1 e 5, e a gente tenta deixar uma média 3. O custo por 1000 impressões, que é o que eu comentei antes, né? Quanto custa aparecer para 1000 pessoas? Quanto menor, melhor, certo? Só que aqui tem um ponto, pessoal, que o que acontece para ti que me assiste? Dependendo muito do teu público, esse custo por 1000 impressões ele vai aumentar ou diminuir. Se ele é um público amplo, um público muito frio, ele vai custar mais barato. Agora, se ele for um público mais segmentado, mais concorrido, é normal que esse CPM aumente, tá? Então, é bom ficar de olho na segmentação. E aqui tem um ponto que a gente pode utilizar 2 formatos para esse tipo de campanha, que é o formato de vídeo e o formato de imagem, estático. Quando a gente utilizar o formato de vídeo, aí a gente consegue fazer um funil de visualização para vídeos. Então, também é um tipo de métrica que a gente costuma analisar quando a mensagem ela é anunciada em formato vídeo. E assim, pessoal, a campanha de reconhecimento, ela tem as suas nuances. Elas não, é o que eu comentei lá no início, ela não vai gerar leads, não vai gerar vendas, mas ela vai fazer com que a pessoa lembre do teu produto no momento do lançamento. Depois dessa explicação, eu acho que é legal a gente já ir pro gerenciador e entender como a gente cria esse tipo de campanha. E olha que bacana, para quem não tiver o gerenciador de anúncios ou o gerenciador de negócios, tem alguns vídeos explicando como faz a criação e tudo mais, tá? Ele é muito simples, eu posso compartilhar aqui embaixo também na descrição do vídeo o link do local onde a gente faz essa criação do gerenciador de negócios e a partir dele a gente começa a fazer uma centralização de ativos. Então a função principal, o objetivo principal do gerenciador de negócios é centralizar os ativos da tua empresa, perfeito? O que são esses ativos? É a tua conta do Instagram, é a tua conta no Facebook, é o Pixel, são os métodos de pagamento, são as caixinhas de público, são criativos. Isso tudo faz com que a pessoa que vai atuar aqui dentro se sinta mais segura e tenha uma organização para poder trabalhar o tráfego, né, dentro da tua empresa. E é basicamente isso, tá? O gerenciador não é algo muito complexo,
tá? Ele tem as suas funcionalidades, existem vários botões, mas a gente não precisa estar clicando em todos, e a gente vai ver agora aqui. O primeiro passo para você que me assiste é muito simples. Vamos clicar aqui no botão criar, e aí vai aparecer a primeira pergunta que a Meta vai fazer pra gente, que é o quê? Qual que é o nosso objetivo de campanha? Nessa aula, a gente vai seguir pelo objetivo de reconhecimento, tá? A gente vai continuar, e percebam, no menu lateral esquerdo, a gente já tem 3 níveis, que é o nova campanha, novo conjunto de anúncio e o novo anúncio. E a gente vai se guiar por ele para poder fazer os ajustes dentro da campanha. E o primeiro grande detalhe importante é a nomenclatura da campanha. Por que, Ali, que isso é importante para a minha campanha? Porque no futuro, quando você fizer filtros ou quiser analisar campanhas específicas por objetivos, campanhas com palavras-chave que sejam importantes para análise do teu negócio, esse nome vai importar muito. Então, não existe aqui, tem um padrão. Não existe um padrão, tá? Cada profissional tem um jeito de trabalhar essa parte da nomenclatura e ela varia muito conforme a estrutura da empresa, beleza? Mas assim, de costume, eu gosto de colocar o nome do empreendimento, o ano, se ela é uma campanha com orçamento a nível de conjunto de anúncio, ou na campanha, eu coloco o objetivo. Muitas vezes eu costumo colocar o valor dessa campanha diário para mim poder entender se ela é uma campanha automática que roda em todos os posicionamentos. Então varia muito, tá? Eu vou deixar como nova campanha de reconhecimento, porque é uma conta que eu não utilizo para fazer análises, ela é uma conta teste para mim poder organizar as aulas, tá? Então, o nome da campanha, ok? O objetivo a gente já selecionou na etapa anterior. A gente vai deixar ativado aqui o orçamento a nível de campanha. E aqui tem um ponto interessante, pessoal. Esse orçamento, ele é baseado no valor do dólar. Então, ele tá vermelho aqui. A gente precisa botar R$6 aqui, já vai funcionar, ok? Mantém o orçamento diário e a gente vai clicar em avançar. O restante pode deixar tudo como está. Depois disso, a gente vai para aquele detalhe novamente, nome do conjunto de anúncio. Então aqui é o público. Então imagine que você vai anunciar para pessoas com 20 a 50 anos de determinada região. Aí vocês podem especificar qual que é esse público, até para puxar nos relatórios no futuro, ok? Beleza. Qual que é a nossa meta? Então, existem alguns objetivos, a gente pode selecionar alguns objetivos aqui dentro de metas de reconhecimento, mas o melhor é maximizar o alcance dos anúncios, tá? Então a gente vai deixar isso aqui, seleciona a página, e aí depois a gente consegue ter um controle de frequência. Ou ele é alvo, que é o número médio de vezes que você deseja que as pessoas vejam seus anúncios, então é média, e aqui o número máximo. Então a gente consegue colocar 2 vezes a cada 7 dias. Lembra que eu comentei que a gente tem um controle de frequência? É exatamente isso, ok? Vamos deixar por padrão, não vamos mexer em regras agora nesse momento. Criativo dinâmico também tem alguns pontos que são interessantes, então a gente vai ver num outro vídeo, em algum outro momento também essa ativação do criativo dinâmico. Programação, a gente seleciona a data de início e a data de término, ok? Então a gente consegue colocar aqui que a campanha vai rodar por até dia 17. Depois disso, a gente precisa fazer algumas configurações de localização. Então, por exemplo, imagine que a gente vai anunciar para uma cidade que é Porto Alegre, apenas cidade atual, a gente define aqui. A gente remove esse alcançar mais pessoas com probabilidade de responder, porque muitas vezes a Meta pode jogar o anúncio para fora dessa nossa região. Depois disso, a gente consegue dar algumas instruções. E eu recomendo que vocês analisem muito essas novas configurações da Meta. Eu sempre utilizo limitar mais o alcance dos anúncios, tá? Ainda mais se a conta é nova, ela não tem muita inteligência, não é legal deixar de forma automática, assim, para Meta poder fazer as configurações que ela acha melhor. E aqui tem um ponto importante, pessoal, que a gente vai definir qual que é a idade. Para pessoas acima de 30 anos, tem probabilidade de comprar um imóvel no futuro. Eu não vou colocar interesses aqui, mas é possível adicionar interesses. E o que são esses interesses? São caixinhas de públicos, né? Que a Meta consegue captar via informações do usuário. Antigamente funcionava de forma mais efetiva, mas conforme foram entrando algumas restrições de LGPD, cookies e tudo mais, esses públicos começaram a ter uma performance mais duvidosa. Então tem que fazer muito teste, tá? Eu tenho feito aqui com alguns públicos mais segmentados, em alguns casos tem funcionado, em outros casos não tem funcionado. Então varia muito da localização, do volume, do público, do tipo do interesse que você está segmentando. E se eu tivesse que dar uma recomendação maior aqui seria para dar uma olhada nesses interesses e tenta identificar melhor para o teu negócio e realiza testes, ok? Depois a gente entra na última parte, que é posicionamento. E aí aqui, pessoal, ou para você que me assiste, a gente consegue definir onde que esse nosso anúncio vai aparecer dentro dos posicionamentos da Meta. Então a gente consegue colocar no feed, nos stories, nos reels. E aqui a gente tem que entender, né, o que faz sentido ou não. Eu vou anunciar somente no Instagram, ok? E eu vou selecionar somente feed para esse tipo de campanha que a gente está criando. Ali, é uma regra colocar somente feed? Não, é só um exemplo que eu estou passando aqui no vídeo. Vocês poderiam utilizar somente stories, somente reels, só vídeo feed, né? Vai muito da estratégia que vocês forem implementar ali na empresa de vocês e o tipo de criativo, o formato de criativo. Perfeito, definimos isso, então vamos recapitular. Nome do conjunto de anúncio, seleciona a meta, define a frequência, adiciona datas de programação que esse anúncio vai veicular. Depois disso, entra na parte demográfica aqui do público.
e, por fim, os posicionamentos. Depois disso, a gente dá um avançado. Mesma coisa, nome do público, nome do criativo, perdão. Coloca aqui, empreendimento XPTO, ok? Verifica se a página está certa, é um ponto importante. E aí a gente vai começar a configurar aqui. Vamos ter destino nesse tipo de mensagem? É possível aplicar hoje, mas a gente não vai colocar um destino, porque não é o objetivo gerar clique, gerar tráfego para outro lugar. É simplesmente para reconhecimento, para a gente ter uma lembrança de marca, ok? Então eu vou adicionar aqui uma imagem. Perfeito. Percebam que a meta vai tentar sempre deixar algumas coisas mais automáticas. Remove, para evitar problemas. A não ser que tu tenha um conhecimento mais avançado, que faça sentido para tua estratégia e tu mantenha ativo. Mas se não, tu pode pular. Aqui a gente consegue desativar o destino, então a gente não quer destino nenhum e a gente vai dar um concluir. Então percebam, adicionamos a imagem, aqui a gente pode adicionar o nosso texto, pode adicionar uma música, não recomendo. O destino também é possível a gente adicionar. E com isso, a gente acaba de criar a nossa primeira campanha de reconhecimento. Lembrem, nomenclatura, organização, isso tudo vai fazer com que vocês tenham uma agilidade maior no futuro para fazer análises, para poder identificar as melhores campanhas, o que deu certo, o que deu errado. Qualquer dúvida, vocês podem colocar aqui nos comentários, se inscrever no canal do YouTube. Vou deixar os materiais também para vocês poderem baixar e acompanhar. E qualquer dúvida, eu fico à disposição. Um grande abraço e até o próximo vídeo.